Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma devocional e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o tema do preconceito. É claro que eu quero falar sobre o preconceito em relação à fé cristã, em relação a Jesus. E não dá para poder falar do preconceito mais abrangentemente, até porque o nosso tempo é muito pequeno. E eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus falando com um grupo de saduceus. Saduceus era um partido religioso da elite religiosa de Israel. E eles estavam aqui nessa passagem, a partir do verso 23, do versículo 23 até o 33, discutindo com Jesus sobre a ressurreição. E eles não acreditavam na ressurreição. E eles fizeram uma interpretação errada de Deuteronômio 25, versículo 5, e através dessa interpretação errada tentaram colocar Jesus à prova. Mas na verdade o que eles tinham era preconceito contra Jesus, era preconceito contra Cristo. Jesus os convida a prestar atenção no texto. Jesus os convida a prestar atenção numa interpretação mais correta do texto. E Jesus mostra para eles que eles haviam feito uma leitura equivocada desse texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Na verdade, esses conflitos com Jesus, eles eram comuns. Tanto os saduceus, quanto também os fariseus. Eles tinham ciúme de Jesus, porque Jesus não pertencia às classes religiosas deles, mas Jesus era tido como mestre, era tido como líder. Jesus tinha uma influência muito grande sobre o povo, e eles morriam de ciúmes de Jesus. E portanto, eles não perdiam a oportunidade de colocar Jesus à prova. E para isso, muitas vezes eles eram preconceituosos. Muitas vezes eles não eram honestos ao questionar o Senhor Jesus e os ensinos de Jesus, né? Jesus, então, olha para essa situação, vê que eles estavam usando o texto de maneira errada, e Jesus, então, põe sobre eles uma palavra de reprovação, e uma palavra pesada. Jesus fala para eles: vocês erram, né? Vocês erram ao não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês se equivocam, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Em últimas palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês estão rejeitando algo que vocês não conhecem. Então vocês estão sendo preconceituosos. Vocês não estão sendo honestos com vocês mesmos e nem comigo, né? E essa palavra de Jesus, né? Eu não quero aqui entrar no assunto especificamente que eles estavam conversando, porque nós não temos tempo, né? Mas essa palavra de Jesus, aqui no versículo 29, ela também se aplica a nós, ela também se aplica ao nosso tempo, se aplica a muitos de nós. Eu tenho observado que muitas pessoas têm deixado de lado o Evangelho, têm deixado de lado o Senhor Jesus, têm rejeitado Cristo, têm rejeitado a Bíblia, têm rejeitado a proposta de Deus de restauração do homem, mas fazem isso de maneira preconceituosa, porque eles não abrem a mente e não abrem o coração para ver qual é a proposta de Jesus. Então, é muito comum eu encontrar pessoas assim. E assim, geralmente são pessoas que estão sofrendo. Geralmente são pessoas que estão passando por dificuldade. Geralmente são pessoas que estão colhendo no seu dia a dia o sofrimento
devido a rejeitar o Evangelho, rejeitar Cristo, né? E portanto sofrem, e portanto pagam, no seu dia a dia pagam o preço dessa rejeição, né? E quando eu encontro pessoas assim, e eu começo a conversar com elas, rapidinho eu começo a descobrir que a pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, não conhece as Escrituras, e ela rejeita algo que não conhece. Portanto, isso é um preconceito, né? É interessante porque muitas pessoas são todas bem arquitetadas, bem conectadas, e falam tanto de preconceito, e nós vivemos um tempo em que o preconceito é intolerável, mas grande parte dessas pessoas que lutam contra o preconceito são preconceituosas com Jesus e com o Evangelho, né? Hoje nós ouvimos o ecoar das palavras de Jesus. Vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Hoje eu ouço o Senhor chegando, aquela palavra de Jesus lá naquele tempo, chegando até a mim, até a você. Eu quero te convidar a ouvir Jesus falar conosco. Quando vocês são preconceituosos e rejeitam a minha palavra sem conhecer, vocês estão errando. Isso é muito perigoso. Rejeitar algo sem conhecer é muito perigoso. E nós colhemos em nós mesmos os frutos dessa rejeição. E nós temos visto aí na nossa sociedade, temos visto as famílias colherem os frutos da rejeição do Evangelho. Temos visto o país colher os frutos da rejeição do Evangelho. Temos visto, de maneira geral, as pessoas colherem o fruto ou os frutos da rejeição do Evangelho. É gente com depressão, é gente, muitas vezes, casamentos desfeitos, é gente sofrendo, é injustiça, é tanta coisa mais acontecendo. Por quê? Porque nós não conhecemos o Evangelho. E nós não vivemos o Evangelho, não conhecemos Jesus e nós rejeitamos Jesus, né? Eu quero desafiar você, quem sabe, a pensar sobre isso. E quero desafiar você a conhecer as Escrituras. As Escrituras foram feitas para serem lidas, relidas, lidas de novo e de novo. E quanto mais nós lemos as Escrituras, mais essas palavras vão trazer vida eterna para as nossas vidas. Mais essas palavras vão trazer esperança para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer ser conhecido por você. O Senhor Jesus é um Deus pessoal e Ele quer ser conhecido por você. E nós conhecemos Jesus quando nós lemos os Evangelhos, quando nós lemos as Escrituras. E quando nós conhecemos Jesus e abrimos o nosso coração para ler as Escrituras, nós ouvimos o Senhor Jesus falando conosco. E essa fala de Jesus é libertadora. Essa fala de Jesus é abençoadora. Então hoje eu quero desafiar você. Se você está errando, se você está sendo preconceituoso e rejeita algo que você não conhece, eu quero desafiar você a mudar a sua postura, a se arrepender e a mudar a sua postura e buscar conhecer melhor o Evangelho. Se você precisar da minha ajuda, da nossa ajuda, eu e a Persilene, nós estamos à sua disposição na capelania. Nós desejamos que Deus abençoe você e abençoe a sua vida. Um forte abraço, um bom dia, na graça do Senhor Jesus.